Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve e que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro do reconstrutor Esdras. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Então o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros. Mas foi na fortaleza em Ecbatana, na província da Média, que se encontrou um documento que dizia: Memorando, no primeiro ano do reinado do rei Ciro foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém. Que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereça sacrifícios, usando os alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada 3 camadas de grandes pedras será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém, colocados em seus devidos lugares. Que sejam levados de volta ao templo de Deus. Glória a Deus. Que mensagem poderosa, não é verdade, irmãos? Quando nós olhamos assim, a grosso modo, temos a impressão de que é apenas uma parte formal da Bíblia, citando ali um memorando. E o que é um memorando? É um documento que registra uma memória. O próprio nome fala, memorando. Registra uma memória, um documento oficial. Bom, e para nós entendermos o que está acontecendo aqui, eu vou precisar navegar, logicamente, pela palavra de Deus com vocês e peço que estejam bem atentos. Quem foi Esdras? Esdras, ele foi um precursor da reconstrução do templo e também de algumas partes ali da cidade, junto com Neemias. Neemias sentiu no coração. Esdras, ele ficou entristecido e correu atrás. E aqui fala... O título do capítulo 6 fala assim, Dário aprova a reconstrução. Irmão, quando se fala de reconstrução do templo, fala justamente de nós. Nós somos o templo espiritual de Deus. E eu já quero trazer essa perspectiva a vocês, essas realidades contidas nas palavras, nas escrituras sagradas, que todos os reis, inclusive os ímpios, apontam para o reinado do Senhor Jesus. É Ele que tem toda a autoridade e poder. Então eu quero trazer isso para a nossa vida hoje, para que vocês possam compreender a esperança que carrega essas mensagens carregadas para a nossa vida. Começa falando assim: Então o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros. Eu vou pedir vocês que guardem essa palavra, tesouros. Mas eu não vou falar dela agora. Eu quero ler primeiro para vocês o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 16, que diz assim, Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Irmãos, essa palavra de Malaquias fala que conversavam um com os outros. E às vezes nós deixamos de, dar atenção ao que as outras pessoas falam para nós. E às vezes no mundo de hoje, não vemos problema. Logo uma pessoa apresenta um problema para nós, o que nós fazemos? Bloqueamos ela no WhatsApp, bloqueamos ela nas nossas redes sociais, excluímos ela da nossa vida. Nós somos feridos por pessoa, mas é bem verdade que Deus também usa pessoas para nos curar. Então, fugir do problema nunca é a solução. Nós devemos enfrentar e tentar buscar a cura, logicamente com muita oração em Deus. Mas a palavra fala que quando eles conversavam um com o outro, ou seja, eles tinham comunhão um com o outro, Deus registrava num memorial. Deus se lembra, Deus registra num livro tudo aquilo que nós fazemos um pelos outros. Tudo que nós fazemos em temor e em honra ao nome do Senhor. É isso que a palavra está falando. O nome Dário significa poderoso e salvador. Quem foi esse rei? Esse rei foi o terceiro rei que governou na época de Daniel.
ali, ó, depois do capítulo 6, se eu não me engano, ali Daniel, ele conquistou, ele assassinou, eu acho que seu pai, e era um rei ímpio, mas ele conquistou toda a Babilônia, e ele que começou deu a ordem justamente para começar a reconstrução de toda Jerusalém e do seu templo, que significa nós. Mas agora trazendo para nós estamos em reconstrução. O Senhor primeiro, eu sempre falo isso, eu gosto de citar, o Senhor nos formou, o pecado nos deformou e nós somos renovados, ou seja, reconstruídos pela transformação da nossa mente. E mandou buscar nos arquivos da Babilônia. Irmãos, já existem arquivos de reconstrução disponíveis para nós, que estão contidos na palavra de Deus. Basta apenas nós nos interessarmos. Olha, o rei Dário ordenou que fizesse uma busca nos arquivos. Já tem um livro de arquivos. Vocês vão entender que essa palavra ela é fiel justamente nessa pregação que eu estou falando. Se vocês fizerem uma busca até mesmo em pesquisa, sabe, estudando ela diligentemente, vocês vão entender. Fala, ó, mas foi na fortaleza de Ecbatana. Ó, o nome rei Dário, além de poderoso e salvador, ele significa assim, o que procura com cuidado. E o que procura com cuidado? Deus procura verdadeiros adoradores. E aí fala, mas foi na fortaleza de Ecbatana. O que significa Ecbatana? Ecbatana significa lugar do reencontro. Sim, Deus está preparando um reencontro com você, porque às vezes nós não percebemos, mas Ele já nos encontrou em momentos da caminhada. Mas há um reencontro disponível para você. Há algo que Deus tem preparado para o teu coração. E fala na província da Média. Essa província da Média significa Antropotene. Era um lugar de verão, de descanso ali, onde ficavam os reis da Pérsia no mundo antigo. Era uma cidade que a história conta que ela é sem muros, o que não era de muito costume na época, mas Antropotene significa fogo protetor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa muralha. Quero ler com vocês, falando o que está dito em Salmos 18, versículo 30. Preste atenção bastante nesse versículo. Fala assim, ó: o caminho de Deus é perfeito e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Eu quero repetir isso, porque alguém precisa ouvir, que está desesperançado. Talvez nesse momento o coração esteja apertado. As promessas de Deus sempre se cumprem. Ele é escudo para todo aquele que nele se refugia. Agora, o que é um escudo, irmão? É algo que nos protege, mas é necessário nós nos achegarmos diante de Deus. E é justamente isso que precisamos fazer com mais frequência, entender que a vida é uma guerra, e a guerra é contida dentro da oração. Olha, na província da Média que se encontrou um documento que dizia, esse documento era um memória, era um memorando, a palavra fala, memorando. Jeremias, no livro de Lamentações, ele traz para nós algo que é muito importante, que é dito ao longo de todas as escrituras. Quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Tem muitas pessoas, meus irmãos, focando justamente no problema, focando justamente naquilo que traz agonia ao coração. Mas é necessário nós colocarmos o olho na solução. E o que é a solução, Alisson? Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é suficiente. Fala, no primeiro reinado do ano do Sírio, foi publicado o decreto a respeito do templo de Jerusalém. Irmãos, essa palavra se repete em João 2. Jesus, depois de fazer um casamento, ele tem uma discussão com os fariseus logo depois de expulsar os mercadores do templo ali. E os fariseus perguntam com que autorização ele faz isso. A palavra Ciro significa justamente aquele que tem autoridade. O nome Ciro, a etimologia do nome significa aquele que tem autoridade. E nós sabemos que toda a autoridade foi entregue no nome de Jesus. Então, com quem nós devemos falar? Com Jesus, irmãos. Ele tem autoridade para resolver o seu problema. Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Quando ele tem as chaves de Davi, tem as chaves da morte, tem as chaves do inferno e nos entrega a chave do reino. É importante nós sabermos disso. Chaves são lugar de acesso, porta. Olha, e logo depois o Senhor Jesus dá a resposta lá, porque no capítulo 2 de João,
falando que ele derrubaria o templo em 3 dias. Os discípulos vieram a crer nele depois que ele foi morto. Por quê? Porque ele se referia ao próprio corpo, era o Deus em plenitude habitando em forma corpórea. Precisamos compreender. Olha, o que estava escrito naquele memorando? Fala assim, que o templo seja reconstruído para ser um local que ofereça um sacrifício usando os alicerces originais. Irmãos, eu sempre falo a questão do sacrifício. O sacrifício maior Jesus fez. Mas nós precisamos também nos sacrificar. Qual que é o nosso sacrifício? Olha, pano de saco e pranto. Pano de saco e pranto, principalmente na questão de ouvir uns aos outros, de simplesmente, trazer a solução das pessoas. Por quê? É bem simples, é uma questão de relacionamento e não religião. O sacrifício não está em ir à igreja, não. Pode estar contido também. O sacrifício não está em fazer bem em alguém. O sacrifício está em nós negarmos a nós mesmos e saber que nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Nós fomos criados para isso. E para quê? Para usar os alicerces originais, para nós voltarmos à forma. Lembra que Deus nos formou? Qual que é o alicerce original? O alicerce original está lá em Gênesis, quando Deus soprou. Você tem algo de Deus, meu irmão. Você tem algo de Deus, minha irmã. Eu quero repetir isso, porque alguém precisa ouvir. Você tem algo de Deus, meu irmão. Você tem algo de Deus, minha irmã. Quando você nega isso, é nesse momento que entra, a desespero, a angústia, a falta de paz, que nós temos preocupação. Paulo fala em Efésios 5,16, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E qual que é a oportunidade que nós devemos aproveitar, irmão? De voltar às origens, de sentir esse sopro que nos dá vida, o toque que vem do céu, sermos desesperados pelo toque que vem do céu. Olha, ele vem dando algumas medidas, 27 de altura, 27 de largura, mas no versículo 8 ele fala: a cada 3 camadas de pedra será colocada uma camada de madeira. Não vou ler isso aqui agora não, vou esperar um pouquinho. As camadas de pedra, meu irmão, e as camadas de madeira. As camadas de pedra se refletem justamente aos mandamentos e às ordenanças de Deus, a qual ele escreveu nas tábuas de pedra. E as de madeira justamente a cruz de Cristo. Por quê? Toda vez que nós não dermos conta e nós vamos cair mediante as ordenanças, mas nós precisamos continuar tentando para nos fortalecer e a perspectiva do erro diminuir em nossa vida à medida que o processo avança. Sabemos que temos todos os recursos disponíveis pela graça de Deus. A graça de Deus é suficiente. Paulo fala de madeira quando ele se trata do espinho na carne. Um espinho é um pedaço de madeira, mas perceba que ele está na carne, e quando aquilo começa a incomodar ele, Deus dá a resposta falando que a graça dele o basta. Precisamos, precisamos focar na nossa reconstrução, que é pessoal. É isso que Esdras está trazendo para nós. Olha, e ele traz algo que é maravilhoso. Ele fala assim: todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Quem deu essa ordem? O rei Dário. E por que eu posso crer nisso, irmão? Eu quero ler com vocês. Sabe quando Deus falou do rei Dário? Ele falou exatamente há 700 anos antes de Cristo. Sabe quando que o rei Dário emitiu esse decreto? Em 538 antes de Cristo, 140 anos depois. Em Gênesis 6 fala que os anos do homem foram abreviados a 120 anos. Em Salmos 90 do versículo 1 ao 3, depois a 80. Por quê? Pela quantidade de pecado. Deus queria que nós pecássemos menos, irmãos. Deus queria que quanto mais tempo você vive, mais você peca. Essa é a verdade. Quando os homens ali em João 8 o Senhor Jesus disse para eles: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, a palavra fala que do mais velho ao menor foram tirando. Por que do mais velho? Justamente pela quantidade de pecado. Os que começaram a pensar na quantidade de pecado que tinha ao longo da vida, começaram, a jogar as pedras fora. E as pedras, elas servem para isso, para serem jogadas fora mesmo. Agora,
Precisamos ter essa perspectiva. Por quê? Por que eu estou falando isso, Alisson? Porque Deus falou de Ciro quando Ciro nem tinha nascido ainda. Em Isaías 45, Deus fala para Isaías, através da boca do profeta Isaías. E é por isso que nós precisamos compreender a plenitude da palavra, que as promessas de Deus se cumprem. Preste atenção nesse texto. Isaías capítulo 45, versículo 1. Diz assim: isto é o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Mão direita fala de autoridade. Diante dele, reis poderosos ficam paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. É uma clara referência ao Senhor Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer. No versículo 2 ele diz: assim diz ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos na escuridão. Lembra que eu falei para guardar no começo? O Senhor tem o poder, quando nós nos começamos a reconstruir, de nos dar esses poderes, esses tesouros que estão escondidos em Deus, irmãos. Quem não acessa Deus não consegue achar esses tesouros. Quem não tem uma vida de oração, sim, riquezas secretas, ele está falando, ó, farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome, ó, que chama você pelo nome. Foi por causa do meu servo Jacó escolhido que eu chamei para realizar essa tarefa. Por isso eu chamei pelo seu nome, quando você nem me conhecia. Irmãos, o que Deus está falando nessa palavra? Que ele está usando um rei ímpio para fortalecer o povo de Deus, a reconstrução do templo. Está falando que Deus vai usar até mesmo as ações do inimigo. Ele era rei da Babilônia, sabe? Também ali durante o período de Daniel, o rei Ciro. Mas Deus deu uma palavra falando que ele favoreceria o povo de Israel, Jacó, o meu escolhido. Quem é Jacó? Jacó é aquele que persegue a bênção, é aquele que luta com o anjo por causa da bênção. Então eu estou pregando aqui para pessoas que estão olhando para o processo que estão passando, falando: meu Deus, começou de novo. Eu estou orando por pessoas, eu estou falando com pessoas, pregando para pessoas que têm ido dormir em lágrimas e acorda com a pressão ainda maior no peito. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão olhando para o processo, está olhando no desespero. Eu quero te falar, meu irmão, é no teu problema que está o teu propósito. Eu quero te falar, há um tesouro escondido no teu problema que você não está conseguindo enxergar. Eu quero repetir, há um tesouro do Senhor no teu problema, na solução do teu problema. É no problema que se esconde o propósito. É no seu problema que esconde o propósito. Compreende a mensagem, a grandeza dessa mensagem, irmãos? Olha, irmãos, ele falou do rei Ciro 700 anos antes de Cristo. Isso aqui está acontecendo entre 540 e 450, ou seja, de 160 a 250 anos depois. Provavelmente, Ciro, certamente, quando Isaías proferiu as palavras de Ciro, Ciro nem existia. Mas ele cumpriu exatamente como tudo Deus falou. E eu quero declarar na sua vida que será tudo como Deus declarou. Tudo que foi declarado se cumprirá. Eu quero repetir para que alguém precise ouvir isso. Tudo que foi declarado se cumprirá. Tudo que foi declarado. Tudo que foi declarado sobre a sua pessoa, mesmo que você não veja, mesmo que a vida seja de problemas, se cumprirá. Tudo que foi declarado, mesmo que a vida seja só dor e angústia, agora se cumprirá. Tudo que foi declarado, mesmo que a perspectiva seja difícil no momento, mesmo que a sua realidade e o seu cenário não combine com a promessa, se cumprirá. O Senhor é poderoso. Os planos do Senhor se cumprirão. As promessas do Senhor se cumprirão. Eu quero terminar com vocês. E tem mais. Infinitamente mais faz o Senhor. Infinitamente mais. Olha, além disso, os utensílios de ouro, de prata que Nabucodonosor levou do templo de Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares. Eu quero repetir isso, colocado em seus devidos lugares. Ele vai colocar tudo no lugar. Que sejam levados de volta ao templo de Deus. Eu quero terminar aqui, irmãos. Eu quero terminar aqui porque é poderosa essa mensagem. Olha, Deus cumpriu uma promessa 200 anos depois.
200 anos. Essa palavra ela é fiel. Isso só mostra a grandeza do nosso Deus, que usa pessoas que nem existiam. Falou com Ciro, conhecia o nome dele quando ele nem o conhecia. Deus já te via, meu irmão, já sabia de toda a tua história. Os teus passos estão registrados no livro de memória dele. Os teus dias de vida estão registrados no livro da vida dele, como fala em Salmo 139. Os meus dias foram contados pelo Senhor. Ensina-me a contar os seus dias. É nós que devemos entrar no Kairos, no tempo de Deus, aprender a contar os nossos dias e viver cada tempo com alegria, porque Deus é fiel e Ele fala que vai devolver tudo ao seu lugar, e mais do que isso, vai haver restituição. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, restituição. Preste atenção. Quero terminar com vocês, Ageu capítulo 2, versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo tempo será maior do que a antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Talvez agora o momento seja de conflito, mas haverá paz. Talvez agora o momento seja de guerra, mas haverá paz. Talvez agora seja um momento de luta, inútil. Não fuja do processo, mas haverá paz, haverá restituição. Deus preparou um lugar de um reencontro para que todas as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Somente creia, meu irmão. A glória de Deus vai ser derramada. A glória desse segundo tempo será maior do que a primeira. Creia, creia, creia com todo o teu coração, de toda a tua alma. Sabe, creia no Senhor e nas suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir. Eu quero dizer para você, eu quero terminar como eu sempre termino, e hoje eu sinto algo diferente. Eu não sei se você está sentindo aí, mas eu estou sentindo uma coisa aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. O Cordeiro tem, minha irmã, a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.